A Revolução Industrial marcou um período importante da história, quando parte da mão de obra dos trabalhadores foi substituída por máquinas a vapor. O resultado dessa transformação foi o aparecimento de fenômenos como o êxodo rural, o crescimento urbano acelerado e o aumento na produção de bens de consumo. Depois vieram outras mudanças importantes do mercado, como a produção em massa com o advento da eletricidade e, mais recentemente, a Revolução Digital, com o trabalho sendo modificado pelos computadores e pela internet. Agora vivemos a quarta revolução industrial, conhecida como Indústria 4.0. Nesta fase, as mudanças acontecem de forma muito mais acelerada e o mercado de trabalho, em alguns anos e décadas, será muito diferente do que conhecemos agora. Nós estamos vivendo uma onda tecnológica muito forte, né? A transformação do que nós chamamos de Indústria 4.0 significa a ascensão das tecnologias como a inteligência artificial, que está só se revelando ainda em alguns momentos. Ela é bem mais ampla, bem mais impactante, e ela tem crescido a robotização. Então, nós temos hoje proporções que ainda não são mais do que 50% das ferramentas de automação e robótica, né, que substituem o homem, né? Mas isso vai mudar radicalmente muito em breve, onde já se prevê que 2025, 2030, a gente já tenha uma proporção maior do que 50%, sendo máquinas que substituem o ser humano. Existe uma nova revolução, né, assim, que está por vir, né, que já ela está acontecendo na verdade, né, mas ela ainda não tomou o corpo que vai tomar em breve, né, que é a revolução que está sendo projetada e trabalhada, que é em cima da inteligência artificial. A relação de trabalho ainda vai para um outro patamar, né, então aí nós estamos falando assim da substituição de vários postos de trabalho, né, por sistemas, né, com algoritmos que tomam decisões, que emitem pareceres, que fazem análises médicas, análises clínicas, fazem petições jurídicas, quer dizer, é um outro patamar, né, que vai elevar ainda a relação trabalhista para uma outra situação até imprevisível. E já a indústria 4.0, ela mostra que você não tem um local físico específico para produzir uma etapa, apenas toda a etapa de produção, né? Ela está espalhada em várias etapas há muito tempo, e os processos logísticos, eles são mais econômicos, mais eficientes, e permite que você tenha uma empresa ou uma cadeia produtiva, né, global, mais integrada e mais espalhada. Diversos autores e pesquisadores afirmam que, assim como já aconteceu nas revoluções envolvendo o mercado de trabalho do passado, diversas profissões vão deixar de existir, enquanto outras funções serão criadas. Já se visualiza que motoristas vão perder o seu emprego, né? Porque os carros vão andar sozinhos, né? Você vai poder mandar as crianças para a escola sem precisar de motorista, até o próprio transporte coletivo não vai ter mais motoristas, né? Com redução, inclusive, do índice de acidentes, porque esses robôs, essas automações, elas são mais seguras em termos de qualquer acidente provocado pelo ser humano, num trajeto, né, num transporte, do que o motorista. Por exemplo, o carro autônomo nos Estados Unidos hoje, não está se discutindo mais como fazer o carro funcionar. Está se discutindo, por exemplo, no aspecto jurídico, se acontecer um acidente, quem vai ser o culpado, né? Vai ser o robô, vai ser o carro, se o carro atropelar alguém, né? Ou vai ser o dono do carro, vai ser o passageiro, né? Então, esse juízo, né? Esse julgamento que está sendo definido agora, em cima dessa condição da introdução de algoritmos potentes, né, para, digamos assim, para executar algumas tarefas. Está sendo discutido, por exemplo, profissões como médico, né, então o médico no futuro, ele na verdade, ele vai ser alguém que vai acompanhar o paciente, porque o prognóstico, o tratamento, quem vai dar é uma máquina, né, é um sistema. Então, a função do médico vai ser mais um psicólogo, um acompanhante, um motivador e tal, do que propriamente alguém que vai diagnosticar uma doença, né? Então, isso pode ser levado para diversas outras profissões, como administrador, como advogado, engenheiro, né? Alguém que vai trabalhar mais o lado emocional, o lado humano, né? O lado comportamental, o lado calor humano, né? Do que um sistema técnico, né? As crianças que estão hoje na creche, né? 65% vão ocupar no futuro empregos que nem existem hoje ainda, né? Quer dizer, são empregos novos e totalmente diferentes do que, né,
gerenciador de drones, né? Uma coisa nova. Então você tem invenções e, logicamente, tem necessidades diferentes de habilidades no mercado de trabalho. Mas as habilidades cognitivas, as habilidades, por exemplo, de inteligência social e emocional, elas são mais valorizadas porque elas não são facilmente imitáveis por robôs, né? Agora, as atividades mais básicas, manuais, etc., elas têm uma tendência muito grande de ser substituídas, né? Por exemplo, atendente de telemarketing, hoje eu já sou atendido por robô, né? Quem me liga lá é um robô. A gente vê pela voz ainda que não é tão perfeito, né? Mas essa é uma realidade já que está presente. Como a indústria 4.0 exige uma qualificação maior por parte dos trabalhadores, muitos estão preocupados com a alta do desemprego. Em agosto de 2020, segundo o IBGE, o Brasil tinha 12,9 milhões de desempregados. Esse índice foi agravado pela pandemia de Covid-19, mas os números mostram que o país já vivia uma tendência de alta de desemprego desde 2017. Essa situação também é vista em outros lugares do mundo. Por isso, alguns estudiosos já defendem a criação de uma renda básica universal, que nada mais é do que um salário que os governos pagariam para as pessoas que não conseguem mais uma ocupação no mercado de trabalho. Alguns falam que essa onda que está vindo aí, ela é mais destruidora do que criadora de empregos, então vai ter um saldo de talvez milhões de pessoas, 8 milhões de pessoas que percam os seus empregos. Os bilionários do mundo, né, e nesse caso inclui também os bilionários ligados à indústria da tecnologia, né, eles já discutem uma renda universal básica para poder fornecer pagamento a pessoas que não têm mais onde trabalhar. Então, o nível já de discussão já está até sendo cogitado isso. E alguns defensores dessa renda universal básica. Ou seja, definir assim que uma pessoa que não faz nada, que vai ficar em casa, ela vai ganhar, por exemplo, $100 por mês, porque não tem onde trabalhar.